Aí eu resolvi trazer alguma coisa diferente, né? Pô, pensei, não vou ficar falando de, sei lá, livros normais, narrativas normais, prosa o tempo todo, né? Trazer alguma coisa diferente, uma peça. Por que não uma peça, né? Acho que vai ser algo novo, assim, as pessoas não costumam falar muito disso. E aí vocês vão pensar, né? Pô, Dave, já que você vai falar de peça, por que você não fala de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada? É uma peça, é novo, tá famoso, blá, blá, blá. Por que você não fala de Harry Potter? Eu não vou falar de Harry Potter. Por quê? Bem, porque eu vim pra esse mundo pra, digamos, decepcionar as pessoas. Então não, eu não vou falar de Harry Potter, que é Criança Amaldiçoada, e lidei com isso. Pelo menos hoje eu não tô todo suado, então já é alguma vitória pra vocês. E aí, tranquilaço? Aqui quem vos fala é o Dave, e hoje eu estou trazendo o livro Pygmalion, ou Pygmalion, do autor George Bernard Shaw. Cadê o livro? Ele deve aparecer em algum lugar por aqui, porque eu li no leve whatever então provavelmente aqui vai aparecer uma imagem da capa, porque eu não tenho nada bonitinho aqui. George Bernard Shaw, quem é esse cara, velho? Eu nunca deve ter ouvido falar, não, desculpa, eu também não tinha ouvido falar até muito tempo atrás. Mas ele é um escritor de peças, nascido na Irlanda. É um cara muito interessante, porque as peças dele costumam trabalhar com temas sociais, ele critica bastante esses temas sociais, só que sempre colocando um pouquinho de humor, sempre colocando aquela piadota assim, os vizinhos assim e tal. É um cara interessante. Inclusive, ele é considerado um dos maiores escritores de peça. Tem alguma palavra melhor pra isso? Eu não sei. Vai ser escritor de peça mesmo, então. Enfim, ele é considerado um dos melhores escritores de peça, vindo logo atrás do William Shakespeare, cara. Então, pra vir depois do Shakespeare, ele não é pouca coisa, não. Então, o livro que nós vamos estar falando hoje, que na verdade é uma peça, que é um livro, que é uma peça, que enfim é tipo o roteiro da peça e foi colocado no livro e tal, enfim, vocês entenderam. A peça que nós estamos falando hoje é Pygmalion. Então, Pygmalion, de onde vem esse nome, o que isso significa? Talvez você já tenha escutado falar algo sobre isso? Possível. Bem, antes de eu começar a explicar sobre a história em si, eu vou falar um pouquinho de outra coisa, que é para vocês compreenderem um pouco do objetivo do George Bernard Shaw ao escrever Pygmalion, ou Pygmalion. Para isso nós vamos voltar para a Grécia Antiga e falar do mito do Pygmalion. Isso aí mesmo, Grécia Antiga, Percy Jackson. Se você gosta dessas coisas, provavelmente você já conhece isso, já ouviu falar, se não, tu vai curtir. Então, Pygmalion, quem era esse cara? Pygmalion, ele era um rei, ele era um soberano da ilha de Chipre, e mais do que isso, a maior característica dele era que ele era um escultor. Indignado com a vulgaridade das mulheres daquela época, ele resolveu fugir disso. E ele resolveu esculpir em marfim o ideal de mulher perfeita. Ele deu a essa mulher o nome de Galateia. Pygmalion esculpiu uma estátua tão perfeita, tão bonitinha, tão direitinha, tão cheirosinha, que ele acabou ficando apaixonado por ela. Afrodite, então, vendo que o pobre rapaz estava morrendo de amores por algo que nem vida tinha, ficou com pena do coitado e, bem, deu vida à estátua. Porque, claro, na mitologia grega tudo é fácil assim. Pygmalion, então, finalmente tinha sua mulher perfeita e eles se apaixonaram um pelo outro e se casaram e viveram felizes para sempre. E, fim. História linda. E aí? Então, o livro do George Bernard Shaw, ou peça, enfim, ele se baseia nesse mito e, mais do que isso, ele pega esse mito do Pygmalion e desconstrói ele de alguma forma. A história segue uma premissa que vocês logo vão identificar que é bem simples. De maneira bem resumida, é isso aqui. Pygmalion conta a história de um homem, professor Higgins, que ele é professor de fonética, ele tem bastante conhecimento na questão da fala, e ele faz aposta com um amigo dele, chamado Colonel Pickering, de que ele é capaz de transformar uma pobre vendedora de flores, Elisa Doolittle, em uma lady, uma dama, uma duquesa. Isso num espaço de 6 meses. A peça, então, que é dividida em 5 atos, vai desenvolvendo um pouco essa questão do modo como o Higgins vai lidando com Elisa e vai trabalhando nela, e nós vamos vendo a transformação da garota ao longo desses 5 atos. E eu acho que o que pega a pessoa que está assistindo a peça, ou que está lendo o livro referente à peça,
é justamente esse crescimento da personagem Elisa. Elisa é uma garota que vende flores, ela é simpática, é um doce de pessoa, um amorzinho, porém ela é muito humilde, muito pobre, mas isso não significa que ela não tem uma personalidade extremamente forte. Ela é aquele tipo de pessoa que sabe o que quer, que sabe o que faz e ela que manda no bagulho todo, tá ligado? Ela é bem assim. Então nós vamos acompanhando esse crescimento de Elisa, o relacionamento que ela vai tendo com Higgins e outros personagens, mas o principal é entre esses dois. E nós vamos vendo que Higgins ele meio que despreza a garota, que ela trata como um lixo, mas na verdade ele gosta dela porque é uma obra dele. Ele tá fazendo algo incrível, sabe? Aquilo ali é a Galateia dele. Ou seja, aí nós vemos Higgins é o Pigmalião, construindo o seu ideal de mulher perfeita, enquanto Elisa é Galateia, a escultura. Então, até aí, acho que está bem clara essa questão do Pigmalião, a relação entre o mito e a peça. Mas estamos falando do George Bernard Shaw, um dos maiores nomes em relação a escrever peças e tudo mais. E como eu mencionei antes, ele é um cara que gosta de fazer críticas sociais e fugir um pouco fora do comum, diferentão e tal. Então, claro que a história não vai ter necessariamente aquele finalzinho feliz, não é? Shaw ele procura expor um pouco essas diferenças sociais, de classes sociais, mostrando esse contraste entre o rico e o pobre. Ele também vem abordar um pouco da futilidade humana e dos interesses do homem. E ele vai desenvolvendo isso, esses pequenos aspectos, junto com algo muito maior, que é esse relacionamento entre Higgins e Elisa. Elisa, como eu já mencionei antes, é uma pessoa de personalidade forte. Ela não leva desaforo para casa, ela dá tapa na cara da sociedade, ela diz o que pensa e ela não pensa duas vezes. Ela é uma pessoa que se impõe bastante e isso é o que a destoa bastante de Higgins. Mais do que isso, é isso que faz com que a peça Pygmalion, ou Pigmalião, se distancie bastante das demais histórias que vêm trazer um ideal totalmente romântico. Então temos Elisa Doolittle, a pobre menina que vendia flores, sendo transformada numa dama, numa duquesa, que sabe falar muito bem, que sabe se portar muito bem, que tem toda uma conduta, toda uma questão de etiqueta 100%, né, perfeita, mas que também não aceita se ajoelhar perante nenhum homem. E isso é fantástico, 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 fantástico. Ao fim da peça, nós vamos vivenciando diversas situações, nós vamos vendo o modo como Elisa se porta, como ela vai crescendo e vai até mesmo ultrapassando Higgins de alguma maneira, não no quesito do dinheiro ou até mesmo no modo como lida com as pessoas, mas nessa questão totalmente pessoal, sabe? É um desenvolvimento de personagens muito, muito, muito interessante. Enfim, ao desenrolar dos atos, ao desenrolar da peça, nós vamos vendo como Shaw se distancia do mito do Pigmalião, porque enquanto o mito mostra uma relação entre criador e criatura, onde a mulher sucumbe aos desejos do homem, onde ela se mostra submissa, na peça Pigmalião não é bem assim. Elisa está totalmente fora dos padrões que a sociedade impõe e ela se revela como uma heroína absurdamente incrível. Elisa. Eu não tinha o hábito de ler peças, eu comecei a ler por conta da faculdade e a primeira que eu tive que ler foi justamente Pigmalião e me ganhou muito justamente por isso. Shaw, ele não lida também só com essa questão entre os gêneros, entre montar uma heroína fora dos padrões, mas também porque ele cutuca outras coisas. Ele fala um pouco sobre a humanidade, ele fala sobre o homem e seus interesses, ele expõe a questão da pobreza, da riqueza, ele mostra como as pessoas podem ser escrotas em alguns momentos e, cara, eu acho que pro tempo dele, pro tempo que isso foi escrito, era algo fenomenal, uma pessoa à frente do tempo dele, saca? E eu acho que é isso tudo que faz com que ele tenha ganhado, tenha conquistado esse nome. Não é à toa que o cara conquistou um Nobel de Literatura e um Oscar. Sim, um Oscar. Pigmalião rendeu, na verdade, várias adaptações, tanto para o cinema quanto para o teatro, e eu acho que a mais famosa dentre elas é a chamada My Fair Lady, que eu não lembro o nome em português, mas deve de aparecer em algum lugar por aqui, um pôster ou qualquer imagem do tipo e tal, graças ao maravilhoso poder da edição. Então, vocês vão ver alguma coisa aqui. Eu não assisti o filme, na verdade eu só assisti a cena final e foi na faculdade, mas foi o suficiente para me broxar um pouco de assistir. Se trata de um musical, na verdade, que me parece que é bem fiel à peça original, né? Mas o final, cara, é desanimador. Enquanto na peça nós temos uma Elisa que se mostra forte, que se mostra resiliente, que não leva desaforo para casa, que esculacha e bota o Higgins no chinelo, no filme ela se mostra bem passiva, bem submissa, isso é ridículo.
rola uma romantização ali desnecessária. Na verdade, várias adaptações, ao que me parece, fizeram isso. Elas romantizam a questão, a Elisa e Higgins, e tentam forçar um possível casamento, um possível relacionamento entre esses dois personagens, que não deve acontecer. Elisa não precisa disso, ela é uma heroína autossuficiente. Tanto que após algum tempo, Shaw acabou escrevendo um pós-fácil para publicar com os livros que viriam a conter o roteiro da peça, especificando o porquê de Elisa e Higgins não se casarem, não terem um relacionamento, e ele vai explicando todos os detalhes, e ele vai esculachando as pessoas que romantizam isso, é bem bacana. E eu, inclusive, trouxe uma frase, tem aqui uma frase que resume bastante o sentimento de Shaw, criando Elisa e a contrapondo com o seu Pigmalião, no caso o professor Higgins. Elisa não se encaixa nos todos os padrões românticos em que todas as mulheres adoram ser submissas ou até mesmo maltratadas. Isso é razão suficiente para especificar o que Elisa é, mostrar o lado heroína dela e, por isso, não compactuar com essas adaptações que simplesmente casam os dois e acham que eles são um casalzinho bonitinho, perfeitinho e ficam shippando. Isso é desnecessário. Estraga todo o objetivo do Shaw, toda a crítica que ele tinha, toda a crítica que ele procurava fazer. Mas então é isso, cara. É uma peça que vale a pena ser lida. Eu, como falei, não tinha o costume de ler peças, tive que ler por conta da faculdade. E se você tem algum interesse em se aventurar nessa área, pô, fica aí a dica. Eu acho que vale a pena mesmo vocês procurarem, porque conta com um certo humor também, sabe? Então é uma coisa bem leve de ler, uma coisa bem agradável, não é nada muito difícil, nada de outro mundo. Nenhum monstro de 7 cabeças. Ou seja, é perfeito para começar, né? Além de fazer você refletir em vários aspectos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da ideia, espero que vocês possam vir a ler Pigmalião, porque eu acho realmente válido. E espero que tenham gostado do vídeo. E é isso aí, valeu, falou, até a próxima.